Eu quero trabalhar com os irmãos o texto muito conhecido de Marcos 16:15, que vamos dizer assim, é o texto máximo, né? É áureo da questão da evangelização, da obra missionária, né? É completo. Costumo dizer que Marcos 16:15 ele tem todos os requisitos para a gente entender o que seja essa obra de missões, de evangelizar, né? E a gente não pode esquecer que essa foi a última palavra deixada por Jesus Cristo antes de subir aos céus. Quando ele está terminando o seu ministério, ele está encerrando o seu tempo aqui entre nós, ele já fez a sua obra vicária, morreu na cruz, sofreu, morreu, padeceu, etc., e ressuscitou. E agora, no finalzinho daqueles 40 dias que ele passa aqui com a gente, com seus discípulos, diante de várias testemunhas, né, centenas de pessoas que o viram ressuscitado e tal, etc. Agora ele vai subir aos céus, e quando ele vai subindo aos céus, ele ordena isso aos seus discípulos: ide, é assim que aparece a palavra, ide, e pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Eu acho interessante, irmãos, essa palavra de Jesus, porque isso também tem a ver muito, é final, né? Finalzinho do ministério de Jesus, e tem muito a ver também com o final dos tempos, com a vinda, a segunda gloriosa vinda de Jesus agora para buscar a sua igreja, para pôr um fim definitivo na história da humanidade. Porque a marca assim, mais sensível, mais visível, mais clara da volta de Jesus, tem muitos sinais, ele fala de muita coisa que vai acontecer no tempo do fim, mas ele diz assim: e o evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Parece-me que é o derradeiro, aqui é o derradeiro, ele está subindo aos céus, e ele deixa essa palavra final, ide. E agora, no derradeiro do tempo do fim, do término de todas as coisas da história da humanidade, ele diz: e o evangelho será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Quer dizer, o evangelho de Jesus, a palavra de salvação é aquilo que está dentro do coração de Deus. Deus quer um povo dele, Deus quer resgatar o seu povo, Deus quer pessoas. É tão bonito a gente ver lá no Apocalipse aquela visão, né, que João tem de uma multidão incontável de pessoas. E quando perguntaram, João vê aquela coisa e diz: o que é isso? Como assim? O que é esse povo todo? E o Senhor diz: estes são os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro, gente de todas as tribos, raças, línguas e nações. Eu acho lindo isso. Quer dizer, o Senhor Deus tem povo dele, gente escolhida dele, em todos os quadrantes da terra. Deus trata com os povos, as línguas, as raças, as nações, as tribos, indistintamente, em todos os lugares da terra, no meio de todas as pessoas do mundo, tem lá um remanescente fiel que o Senhor Deus vai salvar. Então, irmãos, isso é abrangente, é lindo demais, e que nós precisamos urgentemente aproveitar, né? Outro dia uma pessoa disse assim para mim: pastor Norberto, esse vírus, esse momento, essa pandemia, essa coisa que aconteceu, o sentido disso, o senhor consegue compreender o porquê disso e tal? Irmãos, é difícil a gente entrar nos meandros disso aí, é complicado, né? Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração, viu, irmãos? Tem um propósito bem assim, forte, na questão da propagação do evangelho. Porque vejam os irmãos, quanto nós estamos podendo atingir de pessoas com os templos fechados. Olha que coisa estranha, né? Os templos fecharam, mas a igreja está chegando mais longe, a igreja está atingindo mais espaço, mais campo, mais gente, não é? Que coisa linda. Eu vejo lá pelo trabalhozinho que eu faço
todo dia, né, eu tenho lá um momento, né, das 7 às 8 da noite, às vezes passa um pouquinho das 8, dependendo do dia, da participação das pessoas e tal, um bate-papo sobre o Evangelho, né, um tempo legal, muito jóia, gostoso, de segunda a sexta. Até eu aproveito para convidar você, se você nunca participou, participe lá, é um bate-papo descontraído, a gente fala das coisas da vida, do dia a dia, em cima da palavra de Deus, do Evangelho. Mas o que eu quero destacar, gente, é o tanto de pessoas que passam todo dia pelo bate-papo. Quer dizer, tem dias lá que tem 600, 700 pessoas, 800 pessoas. Nós tivemos um dia que tem 1.100 pessoas passando lá e vendo. E evidentemente que não é todo mundo que fica todo o tempo, 1 hora e 15 no programa, mas pessoas que vão recebendo partículas do Evangelho, flashes do Evangelho, né? Agora, se a gente multiplicar isso, eu tiro por base no meu próprio ministério itinerante. Quanto que eu atingiria no fim de semana indo numa igreja? Um sábado de noite, domingo de manhã, domingo à noite. 3 reuniões. Vamos colocar uma igreja que tem uma frequência boa. 300 pessoas, vamos dizer. Vamos estar assim, né? Uma igreja com muita gente. 300, 400 pessoas. Num fim de semana dá para atingir o quê? 900 pessoas em 3 reuniões, vamos ser otimistas, vamos por 1.200, 400 pessoas em cada reunião, né? No fim de semana. Você vê, durante uma semana, nesse ministério pela internet, a gente atinge facinho, 3.000, 4.000 pessoas. Quer dizer, eu entendo que houve da parte de Deus uma alavancagem nisso aí, para que a gente chegue mais longe e atinja mais pessoas. Então, nós não podemos perder a oportunidade, não, irmãos. Quinta-feira, eu até participei de um bate-papo com o pessoal da igreja de São Caetano do Sul, e um dos irmãos perguntou isso, falou: pastor, quando terminar tudo isso, a igreja presencial e tal, aí a igreja deve parar o programa virtual? Eu falei: não, eu acho que não. Eu acho que a igreja tem que prosseguir nesse trabalho. Ela não pode parar. O virtual é legal, é importante, esse calor humano, né? Olha como é bom que os irmãos vivem união, é legal, é indispensável para a gente crescer espiritualmente. A igreja ela é um organismo vivo, bom e importante para nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas nós não podemos desprezar esse meio, esse recurso de pregação, não. Isso tem que prosseguir, isso tem que continuar, porque a gente precisa atingir o mundo. E a internet agora, quando vier o sistema 5G aí que está sendo planejado, está chegando, a abrangência vai ser maior, né? A possibilidade da gente chegar lá para o Oriente Médio, chegar lá para o distante mesmo, né? Vai ser muito plausível, vai ser muito possível. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Eu imagino que se o apóstolo Paulo ressuscitasse, estivesse vivo, né? Vivesse de novo no nosso tempo, Paulo, do jeito que tinha um coração missionário, tinha uma intrepidez, né, um destemor de andar, de viajar, de enfrentar, né? Meu Deus, quantos quilômetros, quantas lutas para pregar o Evangelho, né? Naqueles barcos precários, em naufrágios, como ele mesmo conta, né? Como a própria palavra narra, e debaixo de perseguição dura, né? Eu imagino, gente, que Paulo hoje seria um pregador virtual extraordinário. Certamente ele teria nas mãos o melhor do melhor da tecnologia. Eu imagino que seria assim, um cara destemido como Paulo. Eu acho que ele estaria aproveitando todas as oportunidades, como ele ensinou a Timóteo, o filho dele na fé, o jovem Timóteo: prega, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Prega, Timóteo, quer seja oportuno, quer não para de falar, não. Vai, Timóteo, anuncia, proclama, avisa o mundo que Cristo é a nossa esperança. Então, gente, vamos aproveitar, né? E no Marcos 16:15, o começo de tudo, né? E que eu quero deixar com você nesse rápido momento agora, de escola dominical, ele começa justamente com 3 letrinhas, né? Ide,
Essa é a palavra, ide. Irmãos, eu acho interessante porque Jesus Cristo não dá espaço aqui para a gente filosofar, ele não dá espaço assim para a gente ficar fazendo uma ideologia disso, floreando nisso. Não, é muito direto, é muito claro, é muito incisivo. A palavra de Jesus é imperativa, é assim, clara, incisiva. Ide. Ele não diz se você tiver tempo, porque essa é uma boa desculpa que o pessoal apresenta, né? O povo de Deus, infelizmente, é uma boa desculpa, interessante desculpa, né? Nesse mundo de tanta correria, agitação. Eu não tenho tempo para pregar. A minha vida é uma agitação, né? Eu tenho minha família para cuidar, filhos, mulher, marido, casa, trabalho, meu Deus, trânsito louco e tal. Não dá tempo. Não, ele não. Ele diz, ide. A palavra é ide. Também a questão de jeito, né, para a coisa. Essa é uma resposta que a gente encontra muito aí na boca do povo de Deus. Pastor, eu tenho assim uma certa timidez, sabe? Eu não levo muito jeito para pregar o evangelho. E então eu até acho bonito, acho bom, mas não é lá a minha... E tem gente que coloca isso até na questão de dons, né? De talentos. Não, pastor, eu não tenho dom para isso, para pregar, né? E como que se isso fosse uma coisa assim, né? Porque o dom é um negócio dado por Deus especificamente para pessoas, né? Não é uma coisa generalizada, né? Todo mundo tem o dom de cantar, todo mundo tem o dom de tocar. Não, todo mundo tem o dom de... E a gente vai enumerando tantas coisas, né? No corpo de Cristo da igreja. O evangelho, a pregação do evangelho não é isso, irmãos. A pregação do evangelho é para cada cristão, cada pessoa. Claro, eu quero esclarecer isso para você entender, guardando as suas devidas condições, o seu jeito de ser. Deus, eu sempre falo aí, quando vou falar sobre isso nas igrejas, eu digo assim, pessoal, Deus não vai pôr você, numa linguagem assim bem popular, Deus não vai pôr você numa saia justa. Ou seja, Deus não vai colocar você numa apertura para pregar o evangelho. Não vai botar você assim numa situação de vergonha, de vexame, né? Para você pregar o evangelho. Claro que não. Deus vai usar você do jeito que você é. Cada pessoa, gente, tem um jeitão, uma personalidade. Cada pessoa tem a sua forma pessoal, né, própria de viver. Deus fez a gente assim, ninguém é igual a ninguém. Outro dia até eu comentei isso com uma pessoa, disse assim, pastor, eu queria ter assim, um jeitão que o senhor tem para falar, né, essa facilidade para conversar, para falar com as pessoas de Cristo e tal coisa, para pregar o evangelho assim, que legal. Disse, irmão, não é isso. Cada pessoa... Você tem a sua característica pessoal que Deus te deu. Uns são chamados por Deus para pregar em público a muita gente, outros são chamados por Deus para fazer aquilo que a gente chama de evangelismo pessoal. O camarada chega particularmente, né? E olha que interessante, irmãos, sobre a questão minha, pessoal. Eu tenho uma grande dificuldade, confesso isso para vocês, e eu falo isso com liberdade em todo lugar que eu vou. Eu tenho uma grande dificuldade de abordar pessoas, olha que interessante, assim, individualmente, né? Porque tem gente que senta no ônibus do lado de uma pessoa e começa a puxar conversa e logo está pregando. Eu já tenho uma grande dificuldade de fazer isso, de puxar conversa. Eu me sinto, às vezes, acanhado, envergonhado, olha que interessante. Agora, se você me colocar diante de um auditório de 5 mil, 10 mil pessoas, eu me solto, eu fico livre, eu sinto bem para falar, liberdade para falar. Olha que gozado. Quer dizer, Deus vai usar você do jeito que você é. O que você precisa é descobrir como
como cumprir essa palavra de Jesus, o ide? O que você precisa é exercitar isso para descobrir em qual área você vai caber melhor nessa tarefa. O que você não pode é se esconder. O que você não pode é se acanhar. O que você não pode é se calar. Entendeu? Você é chamado por Deus para pregar. Ide é a palavra. Descubra essa questão do jeito, porque tem jeito, tem jeito. Descubra o seu jeito, né? E eu poderia aqui citar, né, que essas minhas andanças aí por esse mundo, eu vejo tanta coisa incrível, que eu fico assim maravilhado de pessoas de formas tão diversificadas pregam o evangelho. Coisa linda. Por exemplo, eu conheci uma senhorinha, e eu já acho que até contei aqui na Filadélfia alguma vez, você que já me ouviu deve ter ouvido essa história, mas é incrível. De uma senhorinha bem idosinha, eu conheci na cidade de Campos, no interior do estado do Rio. Eu fui lá fazer uma visita a pedido do pastor, o pastor me levou para ir lá orar com ela. Era uma veterana, serva de Deus, uma missionária, uma mulher ungidíssima, abençoadíssima. E o pastor disse, vamos lá e tal, fazer uma visitinha para ela. Eu estava lá fazendo um trabalho evangelístico, né? Vamos lá para você conhecê-la, é uma mulher admirável. Mas ela está com câncer, está morrendo, etc., e definhando, está no finalzinho. Já tinha quase 90 anos, idosinha. E, irmãos, eu fui assim com aquela ideia de encontrar uma pessoa desvalida, uma pessoa abatida, uma pessoa, 90 anos, com câncer terminal, você imagina o quê, né? Mas, de repente, eu chego no quarto dessa mulher, na casa dela, né? Porque já o hospital, os médicos já tinham mandado embora para casa, porque não tinham o que fazer mais. Eu entro e eu me deparo na cama com uma guerreira do evangelho, um negócio lindo. Debilitada, é verdade, magérrima, fraquinha, mas com um vigor espiritual e uma garra, um desejo de pregar, de cumprir o ide, que impactou a minha vida, marcou a minha vida. Ela pregava, para você entender, eu estou falando de como que a gente exercitar isso, como? Ela era uma pregadora itinerante, ela andava pelas ruas, ela contou para mim lá. Ela comprava aquele devocionário antigo, né, até da igreja metodista. A presbiteriana tem o Cada Dia, né? Os metodistas tinham o que é mais antigo do que o Cada Dia, que era o cenáculo, no cenáculo. Ela comprava aquela revistinha no cenáculo em quantidade, 100, 150, 200 revistinhas daquela, um devocionário, né? E ela fazia um ministério legal, ela escolhia toda semana uma rua, e ela empreendia uma tarefa missionária naquela rua. Ela ia batendo de porta em porta, porta em porta. Ela esperava a pessoa atender. Se não atendesse, ela não deixava lá, ela levava, depois ela voltava, ela anotava o endereço, voltava lá, porque ela tinha que encontrar alguém. E ela dava esse cenáculo para a pessoa e falava do amor de Deus. E orava, quando a pessoa permitia, ela falava, você gostaria que eu orasse por você, tal pessoa, pois não, não quero, tudo bem, mas ela deixava o cenáculo. E ela ia passando de casa em casa. E ela disse para mim assim, Norberto, eu praticamente, nos meus anos de ministério aí, andante por Campos é uma cidade bem grande, né? Eu calculo que tem mais de 500 mil habitantes. Ela falou, eu praticamente andei essa cidade inteira, batendo de porta em porta. Foram anos e anos a fio, semana após semana, entregando a revistinha, né, o devocionário, e orando e falando do amor de Deus às pessoas. Aí ela disse assim para mim, mas agora eu não posso mais, porque eu estou morrendo. Mas eu pus no meu coração que eu não posso morrer. Presta atenção, irmão. A questão desse destemor, dessa intrepidez,
e desse desejo de ser servo, de servir, e de obediência à ordem de Jesus. Ele disse: eu não posso morrer aqui. Como assim? Aqui deitada. Eu estou lúcida, eu não tenho forças. Né? E ela recebia alimentação na boca, ela estava muito fraquinha. Mas eu posso pregar. Como? Aí tem um telefone, num criado mudo, assim, na cabeceira dela. E ela disse assim para mim: eu agora passo trote. Trote? Eu disse: é. Eu falei: irmã, mas trote é uma coisa não muito recomendável. Ela disse: mas o meu não. O meu é um trote santo. Um trote santo. Ela disse: é. Eu falei: como é que é isso? Ela disse assim: eu tiro o telefone do gancho, oro a Deus: Senhor, agora eu vou passar o meu trote. O Senhor dirige aqui, eu não sei quem vai atender. Mas o Senhor prepara, Deus, porque o Senhor conhece. Olha que coisa incrível. Estou falando para você, meu irmão, de uma senhorinha morrendo, mas com aquele espírito renovado de fazer a obra de Deus. E ela disse que era o telefone estava lá, né? Eu vi, até ela fez como que ela fazia para mim, o jeitinho dela, e ela clicava aleatoriamente o número, apertava lá, às vezes não dava nada, nem chamava, era um número estranho, mas às vezes, por muitas vezes ia clicando, de repente, chamava. E ela ficava atenta em oração, a pessoa atendia. Ela falava assim, ela até falou a forma, ela dizia assim: olá, aqui é uma senhorinha que está à morte, muito doente, mas eu não posso morrer sem antes dizer para você que Deus ama você. Olha que lindo. Eu quero dizer para você que você é muito especial para Deus. Abra o teu coração a Jesus. Cristo quer entrar. E ela foi falando. Aquela voz meiga, fraca, mas meiga, amorosa. Eu disse: irmã, e o resultado disso? Ela disse: irmão Norberto, todos os telefonemas que eu dou, todas as pessoas oram comigo. Eu falo: você quer que eu ore por você? Ah, claro, por favor. Eu nunca perdi um trote. Nunca perdi um trote. Irmãos, eu vi naquela mulher o máximo do cumprimento do ID de Jesus. Quer dizer, você tem todos os argumentos para dizer: não dá para mim, eu estou doente. Ou até ter dentro do coração um certo sentimento de revolta, falar assim: pô, eu trabalhei a minha vida inteira para Deus, e agora Deus permite uma doença dessa na minha vida. Ó Deus, cadê o Senhor? Como a gente encontra em muita gente, revoltado contra Deus. Não. Ela tinha o coração que queimava, que era incendiado pelo desejo de comunicar de Cristo aos outros. Querido, eu não sei, irmãzinha amada, jovem que está me ouvindo, você aí, eu não sei como é que Deus, na sua infinitude de graça e nesse mover sobrenatural, como é que Deus vai usar você? Mas Ele quer usar você. Sim, eu tive, há muitos anos, 30 anos atrás, eu fiz um curso de missões, e eu tive um dos professores, era um pastor batista, pastor admirável, um homem de Deus, e o pastor, agora me fugiu o nome dele, e
Mas ele era um cara fantástico. E ele dizia uma coisa interessante: Deus não tem outra fórmula para evangelizar o mundo. Preste atenção. Deus não tem outra fórmula para evangelizar o mundo senão através da igreja. E ele dizia assim para nós: não que Deus não seja criativo e não possa usar os meios mais variados para que o evangelho seja pregado. Agora lembrei, o pastor Edson Queiroz, ele dizia assim: se Deus quisesse, ele usaria anjos. Ora, ele é o Senhor de todas as coisas, ele ordenava, e uma miríade de anjos desceriam sobre a terra. Acho até que seria uma pregação até mais efetiva do que nossa humana, porque no susto o camarada ia aceitar Jesus. Um anjo. Que louco, hein? Um anjo. Talvez fosse mais efetivo até do que a gente, né? Mais plausível essa pregação. Mas ele disse: se Deus não usa anjo, Deus poderia usar cachorro. Cachorro pregar, já pensou? Em vez de latir, ele fala, mas ele fala o evangelho. Gato, vaca, boi. E ele até brincava com a gente, lembrando da mula de Balaão. Pois a mula de Balaão não falou, Deus não fez ela falar. Deus poderia usar jumento, mula, mas Deus usa gente, pessoas, do jeito que você é, com os seus dons, seus dotes, seus talentos, seu jeitão. Você tem que descobrir a forma que Deus quer usar você. O que não pode, pessoal, é passar a vida inteira sentado no banco da igreja. Preste atenção nisso. Passar a vida inteira sentado no banco da igreja, sem produzir nada para o reino, isso é que não pode acontecer. Sem frutificar, porque, irmãos, nós somos enxertados na videira. Lembra que eu falei de Israel lá? Israel era o ramo principal, mas eles não produziam. E aí o Senhor nos enxertou, nós somos enxertados na videira. E o Senhor Jesus disse que nós fomos chamados para dar fruto, muito fruto. E fruto ali não é fruto do Espírito, lá de Gálatas, não é amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio, não é isso não. Fruto ali que Jesus quer dizer, frutificar ali, ele está querendo dizer de almas, de pessoas que você angaria, que você ganha. Claro, você não converte ninguém, nem eu, mas nós somos os instrumentos que Deus usa. Entendeu? Como é que você passa? Como é que você tem o desplante de dizer que é de Deus e não produz fruto? Passa a vida inteira sentado no banco assistindo, porque o pessoal ainda tem o desplante de dizer isso. Eu vou lá na igreja para assistir o culto, como se o pastor da igreja fosse um artista, talvez um ator que vem aqui para fazer uma encenação. Aí você assiste. Se o pastor está bem aquele dia, você fala: nossa, hoje foi que legal. Se ele não está bem, você fala: nossa, estava horrível, chuezinho demais, fraquinho, meu Deus. Querido, isso não é o evangelho. Se você está vivendo isso, você não entendeu nada. Desculpe. Você está fora da realidade do evangelho. O evangelho de Jesus é ativo. O evangelho de Jesus é movimento. O evangelho de Jesus é semeadura. E não me consta que você faz uma semeadura dentro da sala da sua casa. Não me consta que você faz semeadura dentro do quarto da sua casa ou dentro de um templo. Você faz a semeadura no campo, aberto, né? Onde a terra fértil está para receber a semente. É lá que você faz o trabalho, a semeadura. Então, querido, olha, nessa manhã, eu não vou prolongar mais, mas eu quero deixar esse foco, esse alvo para você, de cumprir o ID de Jesus Cristo. Não apresente desculpas. Descubra o seu jeitão. Descubra a sua forma, né?
Eu tenho recebido de pessoas agora nessa pandemia, legal, bonitinho, de gente que nunca comunicava com a gente, agora de repente começou a mandar versículos bíblicos pelo WhatsApp, colocam lá no Twitter, colocam no Facebook versículos. Uma forma legal de falar de Cristo. A fé não vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Aí a pessoa põe lá. É uma forma de ouvir. Você lê lá e aquilo, Deus vai agir. Coloque um versículo, em vez de você colocar lá piadinha, porque tem gente que tem lá a internet e usa a internet para propagar piadinha, né? Eu fico assim horrorizado, digo, meu Deus, tanta coisa bonita da palavra para colocar, a pessoa não aproveita. A chance, a oportunidade. Não sou eu que converto, querido, não é você, é o Espírito Santo. Então bota lá um versículo bonito. Bota lá uma palavra de Jesus, lá do Evangelho de João, tem coisas lindas, revelações lindas do Senhor no Evangelho de João e nos outros evangelhos e nas cartas todas do Novo Testamento. Todas têm versículos lindos. Um salmo bonito, sei lá. De repente Deus te chama para trabalhar no hospital, trabalhar com doentes. De repente Deus te chama para pregar nos velórios da vida, onde tem lágrimas e dor. De repente Deus te chama para falar na praça. De repente Deus te chama para bater de porta em porta, como aquela irmãzinha lá de Campos. Eu não sei, irmãos, eu só sei de uma coisa. Campo tem demais. A obra é grande, Jesus disse isso. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Que pena, porque o Senhor Deus está operando, meus irmãos. O Espírito de Deus está convertendo almas. O que nós precisamos é sair da nossa acomodação, é sair da nossa estagnação, é sair das nossas desculpas. E não há desculpa. Eu, diante daquela senhorinha com câncer, aprendi que não há desculpas para se pregar, para se não pregar o Evangelho. Não há desculpas. Que você possa obedecer. Viu? Porque senão eu vou aqui terminar assim de uma forma um pouco mais até dura para você. Senão o seu culto a Deus é um culto inútil. Porque a palavra diz lá, Samuel, o profeta Samuel falando com Saul, que fez lá uma tramóia danada, um rolo danado, uma desobediência a Deus, e trouxe um rebanho lá e tal, que era para ter sido exterminado, e mais um rei lá que era para ter sido morto, junto com todas as pessoas, por ordem de Deus. E Saul traz aquele negócio, né? E quando Samuel fala com Saul, o que é isso, Saul? Ele disse, eu estou trazendo esses rebanhos para sacrificar o Senhor. Quer dizer, para prestar um culto a Deus. E Samuel deixa uma palavra que fica imortalizada. É dura, mas é a palavra para o meu coração e para você. Saul, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou repetir. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, se você vem aqui eu estou me situando na igreja presbiteriana de Filadélfia, onde a gente está gravando esse programa. Mas pode ser lá, na sua comunidade, lá onde você frequenta. Você senta lá, participa, maior cara de pau, carona de crente safado, desobediente, rebelde, não cumpre a ordem de Jesus. Sabe o que significa o seu culto? Maldição. Esse culto ele não vai nem chegar no teto, ele vai cair de volta na tua cabeça, como maldição. Por isso que há tanta gente no nosso meio doente.
Estou falando de diabetes, pressão alta, não é isso. Estou falando de doença espiritual. Por isso que há tanto crente nas nossas igrejas, arrasados, destroçados, entristecidos, abatidos, sem a vida plena de Deus, sem a abundância a abundante vida que Jesus oferece, porque eles vivem em rebeldia. Eles são desobedientes. E se você, desculpe a franqueza, mas se você não prega o evangelho, você é um desobediente contumaz. E o seu culto é inútil diante de Deus. Nem perca tempo de vir aqui. Nem perca tempo. Porque isso ainda vai virar para você, você vai ouvir, e vai ficar cada dia mais indesculpável diante de Deus. Isso vai ser maldição na sua vida. Não é melhor, irmãos, fazer diferente? Não é melhor simplesmente a gente dizer para Deus como Isaías: eis-me aqui, Senhor. É verdade. Isaías disse: Senhor, eu sou impuro. Senhor, eu habito no meio de gente impura. Deus, eu não tenho condições. Mas eis-me aqui. Envia-me a mim. Não é melhor assim? Pense nisso. Viu? O Senhor Deus vai te capacitar. O Deus que chama é o Deus que capacita. Ele virá sobre você, lá no leito do hospital, pregando para o doente, lá no telefone, passando um trote santo. Lá na caixinha de correio das casas, enfiando ali um folhetinho. Mas pastor, nem precisa falar? Não, necessariamente não. Deixa o Espírito Santo falar, você coloca o folhetinho lá na caixinha, as casas todas têm a caixinha, põe lá. Ou entrega em mãos, e como eu brinco sempre com o pessoal, se o freguês for muito feio, entrega e sai correndo. Mas deixa a palavra, cumpre a tua missão, e o Senhor Deus será glorificado. Porque de uma forma ou de outra, Deus sempre será glorificado. O mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. E na salvação e na condenação, Deus é glorificado. Então cumpra a sua missão, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu não sei, Pai, nesse mistério que é esta obra tua, Pai, nesta operação sobrenatural, nesse mover sobrenatural do teu Espírito. Eu não sei, Deus, as pessoas que agora estão ouvindo essa palavra, não sei nem o que elas sentem dentro da alma, não sei nem, ó Deus, o que elas estão passando nesse momento, mas eu sei, Pai, isso eu sei certamente, que o Senhor bem as conhece. Pai, permita que o teu Espírito se mova e opere no coração dos meus irmãos que participaram deste momento. Faz a obra, Deus, desperta o teu povo a obedecer. Ide é a ordem. Que nós possamos fazer assim, ó Deus, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso jeitão de ser, que a gente seja assim nas tuas mãos, uma bênção para a glória do teu nome. E que em tudo, Deus, o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que seja assim, Pai, eu te peço e agradeço, Pai, por essa oportunidade tão boa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.